Na linha que tece as histórias, muitas feras devoradoras de homens surgiram ao longo do tempo. Leões, tigres, lobos e bestas aterrorizaram dezenas de pessoas em culturas e tempos distintos. Mas existe uma dessas histórias que permaneceu enterrada por muito tempo, e hoje nós daremos luz ao pesadelo vivido em Ansbach, na Alemanha. Entre os séculos 14 e 17, milhares de pessoas foram executadas na Europa depois de serem acusadas de servirem às trevas, sendo bruxas, vampiros e até mesmo lobisomens. Acontece que, em paralelo a isso, houveram ataques reais e fatais envolvendo os lobos e os humanos, que erroneamente foram atribuídos a forças sobrenaturais. Até onde a ignorância humana pode ameaçar a natureza e a vida selvagem que nos cerca? É esse mistério que tentaremos desvendar hoje no Ordinário Selvagem. Então, clica no like e nos ajude a impulsionar esse conteúdo a outras pessoas para que o Ordinário possa crescer e chegar a pessoas que amam histórias da vida selvagem assim como você. Eterna gratidão a você que nos dá o like. E se você quer conteúdos exclusivos, então clica no botão de Seja Membro. Lá existem vantagens exclusivas para você. Vamos ao vídeo. Uma série de ataques se desencadeou em uma pequena cidade alemã. Medo e indisposição cercaram as fronteiras e até mesmo os viajantes começaram a evitar tal local, com medo de adentrarem em um local amaldiçoado por um terrível lobisomem. Mas o verdadeiro responsável pelo massacre vivenciado não era um homem vítima das trevas, e sim um animal comum, estranhamente inteligente e faminto por carne humana. 1685, Ansbach, Alemanha. O Principado de Ansbach, que hoje faz parte da Alemanha, era uma charmosa cidade pacífica e tranquila, que servia como dormitório para muitos viajantes europeus. Em suas ruas estreitas e vielas escuras, era possível desfrutar de uma vida quase que intocada, em plena harmonia com a floresta que cercava a região no ano de 1685. Porém, olhos famintos cintilavam na escuridão, espreitando aquele que seria sua próxima vítima. Depois de um inverno rigoroso, muito do gado das fazendas locais foi perdido e as presas naturais de lobos estavam em recuperação de seus números, atraindo esses animais para mais próximos dos assentamentos humanos. Um lobo solitário que, caminhando pela fria floresta, foi seduzido por um cheiro diferente, uma espécie que parecia ser uma boa presa, mas que até aquele momento ele nunca tinha provado o sabor: o ser humano. Primeiro, um grande lobo foi avistado vagando próximo das fazendas, e o gado, que já estava reduzido, começou a desaparecer no meio da noite. Ao amanhecer, os fazendeiros encontravam um rastro de sangue que levava para a floresta, e as armadilhas para lobos e coiotes estavam intactas, como se o autor do crime simplesmente as ignorasse. O comportamento inteligente do animal fez todos na região atribuírem os ataques ao gado a um lobisomem. Afinal, um animal que driblava diferentes armadilhas era inteligente demais para ser concebido pela mentalidade da época. Hoje, sabemos que lobos conseguem discernir o cheiro do aço, e por isso para eles é simples evitar armadilhas e passar por elas sem desarmá-las. Da mesma forma que, se um caçador não camuflar seu cheiro e o de sua arma, dificilmente conseguirá pegar um lobo. Ele fugirá antes mesmo de terem a chance de puxar o gatilho. Mas no ano de 1685, essa habilidade de destreza e inteligência foi ligada a uma criatura sobrenaturalmente diabólica. E o lobo em questão honraria essa ilusão humana, pois os ataques não iriam se restringir somente ao gado. O que ele queria mesmo era provar o sabor de uma nova presa, fácil de ser pega e abundante na região de Ansbach. O lobo iria abater humanos, e ele só estava esperando o momento certo para avançar com seus planos. Avery, uma menina de apenas 9 anos de idade, estava colhendo flores no jardim da fazenda em que morava. Todos os dias, depois de ajudar a sua mãe em alguns afazeres, Avery passava horas brincando no jardim e sonhando com uma manhã
que desta vez nunca chegaria. No fim da tarde, a mãe da menina foi chamá-la para entrar em casa antes do sol se pôr. O que ela encontrou foi um cenário de desespero. Flores arrancadas como se alguém quisesse ter se segurado a elas, e um rastro de sangue e terra que levava para dentro da floresta. Rapidamente os homens da região se juntaram e entraram na floresta portando tochas. Logo no início da noite, todos procuravam por Avery. A menina foi encontrada sem vida. Seus membros inferiores e superiores tinham marcas de mordidas de lobo e muitos arranhões, enquanto seu abdômen estava devorado. O lobo sumiu sem deixar trilhas ou rastro. Para o povo de Ansbach, tal brutalidade tinha sido desempenhado por um lobisomem e não por um animal. E foi por isso que as crianças continuavam brincando do lado de fora de suas casas durante o dia, e muitas delas começaram a desaparecer. A cidade de Ansbach, que antes hospedava muitos viajantes de toda a Europa, ficou vazia. Homens que já tinham viajado muito em suas vidas passaram por situações complicadas com lobos em meio às estradas rudimentares da época, e eles sabiam que aquela maldição não era de cunho espiritual e sim selvagem. O último viajante a deixar a cidade procurou o prefeito local e afirmou que, se ele quisesse continuar no poder, teria que abater o lobo que ceifava vidas humanas, e não um lobisomem que a população clamava sua existência, mas que no fundo não era real. Era época de eleição e o prefeito precisava garantir seu cargo, além de acalmar toda a histeria vivenciada por tragédias rotineiras. O antigo magistrado-chefe de Ansbach, que era muito cruel com os mais pobres, havia falecido poucos dias antes dos ataques se iniciarem. Um dos homens do prefeito queria ocupar o cargo de magistrado-chefe que ainda estava vago. Eles então bolaram um plano. Iriam caçar o lobo e diriam que aquele animal estava possuído pelo espírito do falecido magistrado-chefe, que permaneceu cruel até mesmo depois de sua morte. Assim, a população não seria totalmente desmentida com a história do lobisomem e eles acabariam com o perigo trazendo os viajantes de volta à cidade, além de se popularizarem para vencer as eleições, que naquela época eram cargos delegados por pessoas do alto escalão, mas que precisavam de uma certa aprovação popular. Um seleto grupo de caçadores de lobos foi formado, todos de fora da cidade de Ansbach, escolhidos severamente pelos dois homens que arquitetaram todo o plano. O lobo já havia feito inúmeras vítimas além dos gados. 3 crianças, uma de 9 e 2 garotos de 12 anos de idade, e já 2 adultos, um homem de 21 anos e uma senhora que colhia cogumelos. Ela tinha 57 anos. Essa última foi encontrada por seu marido, um idoso senhor que descreveu a cena de forma semelhante aos primeiros casos citados, como o da menina Avery. Além de um único sobrevivente, um dono de hospedagem que saiu bêbado de um bar tarde da noite e foi atacado pelo lobo nos becos escuros da cidade. Ele sobreviveu, pois quando gritou, outros moradores vieram ao seu encontro, fazendo o lobo fugir em meio à escuridão da noite. As testemunhas afirmaram que o animal era muito grande, por isso ele seria um lobisomem. Quando os caçadores foram reunidos e o plano foi exposto, eles partiram para a floresta. A perseguição durou dias. Foi uma caçada difícil. O lobo parecia estar sempre à frente, até que os caçadores prepararam uma armadilha de madeira e ficaram apenas 3 deles no local, dispostos em árvores altas. Carne fresca foi usada para atrair o lobo e nesse mesmo dia o lobo de Ansbach foi capturado e depois abatido. O canídeo era enorme, um lobo cinzento que media 1,60 m do nariz à ponta da cauda. O atual prefeito e o candidato a magistrado-chefe tiveram a ideia de montar o lobo de uma forma que ele parecesse ainda mais humano, para caracterizar ainda mais a sua história. Eles cortaram o focinho do animal para que sua arcada dentária ficasse mais à mostra. Tiraram parte do couro do seu corpo e colocaram uma antiga roupa do magistrado-chefe que tinha falecido. Saíram pelas ruas exibindo o animal e afirmando que eles tinham conseguido pegar o lobo possuído que estava aterrorizando a cidade de Ansbach. Algumas versões dizem que uma máscara foi colocada no animal, mas não achamos confirmação oficial sobre isso.
Depois colocaram o animal sem vida em uma forca e atearam fogo em praça pública. Agora, a cidade estava livre do espírito cruel e do lobo faminto. Os homens alcançaram seus objetivos políticos e a população de Ansbach pôde enfim dormir em paz. De qualquer forma, este foi apenas um dos muitos incidentes que assolaram a Europa na época. Temos outros vídeos aqui no canal que contam histórias europeias de bestas que atacaram ferozmente a humanos. Então, aproveita e maratona todo o nosso conteúdo. Me conta o que você achou de tudo isso aqui nos comentários e, por favor, deixe seu like. Considere se inscrever aqui no canal e muito obrigado por assistir. Fui!